Bom dia, queridos alunos, queridas alunas. O tema da nossa aulinha de hoje de matemática é sobre interpretação de gráficos com barras duplas. Vamos compreender um pouco sobre a questão de como interpretar gráficos. Na página 26 e página 27, nós temos aí a exemplificação de dois gráficos. E desses dois gráficos, nós podemos visualizar o gráfico de barras duplas. Cada gráfico, ele tem dentro dele a informação numeral quanto a informação sobre um determinado assunto que eu queira identificar. Então, vamos lá. Na página 26, nós temos o primeiro gráfico aí sobre a quantidade de roupas arrecadadas. Esse gráfico vem nos falando sobre uma campanha de doação de roupas, tá? Então, vamos fazer a leitura aí, que observando o gráfico que Rosana fez com base nos dados dos 2 primeiros dias da campanha de doação de roupas de seu bairro. Ou seja, ela fez uma campanha para fazer a arrecadação de roupas a serem doadas. Nós temos aí no gráfico essa referência que foi feita na segunda, né, com a corzinha simbolizada na cor vermelha e na terça simbolizada na cor azul. Ou seja, essa arrecadação foi feita em 2 dias, segunda e terça. Vamos lá. Nós temos aí alguns tipos de roupas que foram arrecadadas: agasalhos, blusas, calças e vestidos. E temos a quantidade de cada um, ou seja, a quantidade de vestidos, a quantidade de calças, a quantidade de blusas e a quantidade de agasalhos. Vamos aí fazer as questões abaixo, de acordo com o que se pede, e relacionar com as informações que estão no gráfico aí. Letrinha A. Responda oralmente qual foi o tema da pesquisa de Rosana. Acabamos de falar todos, né, sobre a questão das respostas a seguir. Então, nós já sabemos que tem como título a quantidade de roupas arrecadadas. Letrinha B. Responda oralmente o que se indica as barras na cor vermelha. Nós acabamos de saber que a cor vermelha identifica o dia da semana, que seria a segunda-feira, né? Letrinha C. Qual foi o tipo de roupa que teve a mesma quantidade de peças arrecadadas tanto na segunda-feira quanto na terça-feira? Ou seja, vocês vão visualizar no gráfico lá e nós podemos identificar que houve a questão da arrecadação das calças. Tanto na segunda quanto na terça-feira, essa arrecadação foi igual, ou seja, as duas barrinhas estão sendo preenchidas de forma igual, tanto a vermelha quanto a azul. Letrinha D. Quais foram os tipos de roupas cuja quantidade arrecadada na terça-feira foi o dobro da quantidade arrecadada na segunda-feira? Ou seja, quando eu me refiro ao dobro, significa que eu vou repetir novamente aquele valor 2 vezes, né? Então, nós podemos identificar aí, visualizando o gráfico, fazendo a leitura e a interpretação do gráfico, tanto os vestidos quanto as blusas foram arrecadadas, né, na questão do dobro na terça-feira. Letrinha E. Complete a tabela considerando o que você observou no gráfico. Vamos preencher a tabela utilizando as informações que já estão contidas no primeiro gráfico. Nós temos aí o tipo de roupa. Quais são os tipos de roupa? Agasalhos, blusas, calças e vestidos. Depois vocês deverão preencher os espaços da quantidade arrecadada de agasalhos na segunda-feira, de blusas na segunda-feira, de calças na segunda-feira e de vestidos na segunda-feira. No próximo item, que seria quantidade de roupas arrecadadas na terça-feira, vocês deverão também preencher a questão utilizando a quantidade de agasalhos, a quantidade de blusa, a quantidade de calças e a quantidade de vestidos. Essa página que a tia acabou de explicar é a página 26. Vamos lá para a página 27. Questão número 2.
Vamos fazer a leitura de uma situação e problema e vamos identificar também, assim, fazendo a utilização e a interpretação desse gráfico aí. Em uma cidade, os serviços de meteorologia registram a temperatura máxima e a mínima em cada mês do ano. Vamos observar dentro desse gráfico as temperaturas nos primeiros 6 meses no ano de 2018 e vamos fazer e responder a questão A, B, C de acordo com a visualização e a interpretação desse gráfico da página 27. Então vamos lá. Que mês teve a temperatura máxima mais alta? Vou lá no gráfico, vocês irão lá no gráfico e identificar a temperatura mais máxima. Nós não podemos esquecer de visualizar e fazer a diferença de cores. A temperatura máxima está sendo representada na cor roxa e a temperatura mínima está sendo representada na cor laranja. Então vamos fazer aí a resposta. Que mês teve a temperatura máxima mais alta? Será que foi em fevereiro? Será que foi janeiro? Será que foi em março, abril, maio, junho? Qual será essa temperatura máxima? Já sabemos que a temperatura máxima está representada na cor roxa. Então, vocês deverão colocar a resposta aí. Letrinha B. Que mês teve a temperatura mínima mais baixa? Lembrando que a temperatura mínima está representada na cor laranja. Letrinha C. Faça de conta que você é um locutor de uma estação de rádio e está apresentando um programa no qual deve falar sobre as condições do tempo nessa cidade nos primeiros 6 meses de 2018. Podemos considerar que nós estejamos também em 2020. Vamos escrever nesse espaço abaixo, onde tem a imagem de um bonequinho representando um locutor e o balão uma fala, ou seja, ele vai desenvolver uma fala. Vamos escrever aí como se você estivesse representando um programa de televisão, né? Colocando aí, não se esquecendo de colocar as condições do tempo. A professora vai exemplificar para você, a professora Michele. Exemplo, vamos colocar a data, né? Hoje, Formosa, 23 de agosto de 2019. Ou seja, podemos também colocar hoje como data real, dia 17, né, de agosto de 2020. Podemos desenvolver 2018, deixa eu colocar data igual está se pedindo aí? Pode sim também, tá? Então, nós vamos começar. Formosa tem para apresentar para vocês hoje as condições do clima. Hoje é dia 17 de agosto de 2020. Hoje estamos com a temperatura máxima de 22 graus Celsius. O dia permanecerá ensolarado, podendo haver algumas mudanças na temperatura no decorrer do dia. Rádio FM 105.2. Aqui fala a repórter Michele. Então, vocês podem criar aí da forma que vocês acharem melhor. Então, boa atividade de matemática, façam com carinho e com capricho. Beijinho da tia Michele.